Salve galera, estamos aí para mais um vídeo no canal e dessa vez eu queria estar contando, relembrando uma história, né, a história do meu ensino médio e falar sobre não perca as oportunidades que você tem na vida, porque de alguma forma lhe faz falta. Acredito eu que faz uma pequena falta, certo? Esse ano de 2025 eu terminei o ensino do terceiro ano, ensino médio, porém eu reprovei um ano, que foi em 2023, porém vamos começar lá do começo, certo? Do ensino médio. Entrei no primeiro ano, é uma história que, pô, ninguém vai ver isso aqui contando, mas comecei lá no primeiro ano em 2022, que, pô, muito bom, né? Tipo, parece ruim você tá tipo num novo ambiente, né? Porque se você for comparar o ensino fundamental com o ensino médio, tem uma diferença grande. Então meio que o ensino médio é uma revolução. Então você tá ali no primeiro ano é muito bom, né? E lembra quantas oportunidades eu perdi de entretenimento, de relações, amizade, etc. Se for lembrar bem, acho que as oportunidades que eu mais perdi no tempo de escola foi a de pegar a mulher. O que eu mais perdi. No primeiro ano, no segundo ano, novamente no segundo ano e no terceiro. Meio que é o que eu mais perdi porque eu ficava mais na brincadeira, né? Ficava mais na zoeira ali com todo mundo. Mas em 2022 foi um ano bom, né? No ensino médio, primeiro ano. Conhecendo ali as novidades, como é que funcionava. Pô, era bom, né? Porque apesar de ser longe daqui de casa, onde eu moro, é bom. O trajeto, tudo, a questão de você ir todo dia, eu estudava de manhã nessa época. Então meio que o negócio de você ir de manhã é bom. O pessoal lá, sabe? Era todo mundo muito zoeira ali de manhã. Então era bom, era bom. Primeiro ano eu perdi várias oportunidades, certo? Que se você estiver estudando, ver esse vídeo, se você estiver ainda no ensino médio, eu indico que não perca as oportunidades por conta de timidez, por conta de etc. Eu nunca fui uma pessoa muito tímida, eu sempre fui uma pessoa mais, sabe, mais extrovertida, pá, mas tinha certo momento que eu só fazia assim, vou fazer não, vou ficar aqui na minha parado, de boa. Mas aí o arrependimento, assim, a questão do arrependimento vem depois, né? Depois de um tempo. Então é isso, galera. Primeiro ano perdi muita oportunidade, assim, de amizade, etc. Aí, segundo ano, que eu sempre vou lembrar essa sala, que essa sala foi, eu considero essa sala melhor que eu já estudei em todo o meu trajetório de escolar. 200 CHL matutino. Pô, que sala era essa, pô? Sala. Tipo, pô, só um zoeiro na sala. Só um zoeiro. Também tinha umas meninas ali, pá. Tive a oportunidade de pegar, não peguei. Por conta que eu era muito zoeiro. Só, tipo, muito zoeiro mesmo. Eu sempre fui o cara zoeiro na brincadeira. Também que o cara zoeiro tem moral, tá ligado? Tem moral. Mas eu não ligava pra nada, pô. Não ligava pra nada. Até fiz uma promessa comigo mesmo. Pô, todas as meninas que querem ficar comigo, vou ficar. Acabou o ano de 2023, não fiquei com ninguém. Tipo, que tava querendo ficar comigo porque eu era muito doido, era muito zoeiro, pô. Eu era tipo, só ia pra bagunçar e pá, ficar naquela zoeira total. Nesse ano eu levei tanta zoeira a sério que eu reprovei. Reprovei. Aí eu fui pro
segundo ano novamente, na mesma escola, porém de tarde, vespertino. Aí para mim foi um desafio, por quê? Foi um desafio até bacana, eu gostei. Não vou falar que eu gostei de reprovar, né? Porque deixei de frequentar o matutino, porque me expulsaram de manhã, tanto que eu era, sabe? Mas aí eu fui para de tarde, segundo ano novamente. Porém tem um porém. De tarde eu não conhecia ninguém em 2024. Porque 2022 foi o primeiro ano, 2023 foi segundo ano, aí 2023 eu reprovei, 2024 foi segundo ano de novo. Porém foi de tarde. Esses 2 anos foi de manhã. Aí 2024 foi de tarde, segundo ano. Eu não conhecia ninguém e era uma coisa totalmente diferente da manhã. Porque vocês já viram aquele meme que aparece aí no YouTube, Instagram? O pessoal da manhã é uma personalidade totalmente diferente do pessoal da tarde. Eu vi isso na prática. Eu vi isso na prática porque eu observei isso na prática. E realmente muda demais a personalidade. De manhã é todo mundo louco. Todo mundo louco. Não liga pra nada. Tipo, brinca o ano todo. E lá no quarto bimestre, o terceiro, começa a ficar um pouco sério. Mas ainda é aquela brincadeira, sabe? Então meio que a personalidade da manhã muda muito pro pessoal da tarde. De tarde já é aquele pessoal mais preservado, parece que mais tímido. E eu não conhecia ninguém de tarde, não conhecia ninguém. Porém, como eu estava vindo do turno da manhã, assim, do turno muito, muito doido, eu meio que era extrovertido mesmo. Eu chegava, conversava já. Então meio que em 2024 eu não conhecia ninguém na escola, assim, tipo, conhecia todo mundo de manhã, mas de tarde não. De tarde já era totalmente diferente. Então meio que eu até pensei, pô, isso vai ser um desafio, né? Porque eu vou ficar praticamente só no recreio, eu vou ficar só na sala. Porém, eu passo ali uns dias, uma semana eu já fui tipo conversando, entretenimento. Aí eu já conheci ali, conheci ali a galera da minha sala primeiro. Porém, esse período da tarde, eu só conversei mais foi com a galera da minha sala e com algumas pessoas do terceiro ano em 2024. Peguei ali uma amizade não, né? Fiquei ali conhecido ali, né? Trocando ideia, pá, contando ali minha história. Pô, eu era da manhã, reprovei porque, pô, brinquei demais, eu era vagabundo, pá. Pô, ensino médio, né? Tinha o quê? De manhã, 2023, eu tinha 16 anos. De manhã também era muita muita loucura ali no ensino médio. Aí, pô, me arrependo de ter reprovado. Digamos que eu perdi um ano, certo? Porque eu perdi um ano, assim, de atraso. Quem reprova se atrasa um pouco aí na vida, né? Essa é a real. Porém, acho que eu não me arrependo não de ter reprovado. Acho que foi necessário para mim ter reprovado por conhecer mais sobre a vida, conhecer mais ali sobre as etapas. Então, bora continuar. Em 2024 eu conheci mais ali um pessoal da minha sala, não conversava tanto, só com algumas pessoas do terceiro ano. De resto, não era tão... Quando eu fui para tarde, eu não fiquei tão assim, igual era de manhã. De manhã eu fazia brincadeira, tipo, eu não era aquele cara louco querendo atenção de manhã. Eu era tipo, porque todo mundo de manhã era doido. Mas de manhã tinha aquela brincadeira que eu fazia, tipo, eu chegava numa sala falando que era daquela turma, para aquela zoeira total mesmo. Mas coisas que de tarde eu não fazia isso porque
não era a mesma vibe, de tarde não é aquela mesma vibe. Então meio que eu dei aquela parada, aquela quietada, tem que, dei aquela quietada boa mesmo. Conversar só com algumas pessoas do terceiro ano, minha turma ali aqui do segundo. Pum, notas boas, passei. Terceiro ano, 2025. Eu não vou dizer que foi o melhor terceiro ano da vida, né? Porque se for, seria o melhor terceiro ano da vida, acredito eu, se fosse de manhã. Claro que de manhã, apesar de eu ser muito brincalhão, não aproveitava as oportunidades, né? Como eu disse lá no começo. Quais são as oportunidades do terceiro ano? Quais são as oportunidades assim do ensino médio? Pegar a mulher, Pegar a mulher, essa é a real. Tu tá ali na escola, bonitinho. Tu tá ali pra paquerar umas mulheres, certo? Então meio que eu não aproveitei essas oportunidades porque eu não quis. Porque tinha muita, tinha muita dando mole pra mim, tinha muito que vinha conversar comigo, aquela coisa. Porém eu conversava, mas não pegava atitude. Porque, tipo, sempre eu esquecia e voltava pra zoeira, era isso. E meio que de tarde, e já tô agora em 2025, né? Já estamos em 2025 aqui na história. 2025, terceiro ano. Eu fiquei ainda. Não aproveitei assim. Eu aproveitei só a minha sala mesmo. Certo? Eu aproveitei só a minha sala mesmo. Não tive tanta coisa assim, tanta brincadeira. Igual teve de manhã, né? Então meio que terceiro ano de tarde foi assim quieto, Fazia ali minhas coisas, trabalho, tarefa, a zoeira ali com o próprio pessoal ali da minha sala. E mesmo assim às vezes ficava sozinho no recreio. Porém, passei. Conclusão do ensino médio agora. Em 2026 terminei o ensino médio, tudo de boa. Agora a pretensão é que sempre fui o aluno do fundão, né? Sempre fui o aluno da bagunça. Meio que bateu agora, né? A realidade bateu aqui na porta. O negócio é Mateus, Atacadão, comércio local. Porém, eu não reclamo por isso, tá ligado? Eu não reclamo por isso, porque eu sei da minha realidade, eu sei do que. Eu sei que eu poderia me tornar, porque eu tive várias oportunidades de fazer curso, etc. Mas eu vou deixar a vida levar, né? Vou deixar a vida levar no hardcore, no hard. Então meio que eu, apesar de tudo, não me arrependo de nada não, né? Às vezes só bate o arrependimento de não ter aproveitado todas as oportunidades do período escolar, né? Se eu tivesse aproveitado todas as oportunidades mesmo, eu tinha vivido mais, né? Tinha ganhado umas experiências a mais. Exemplo, várias brincadeiras que eu poderia ter participado, várias dinâmicas, etc. Então meio que às vezes pode bater um arrependimento por isso, por não ter aproveitado esses pequenos momentos e os melhores momentos também, né? E só queria falar outra coisa que tá aqui na mente, que de manhã era um negócio diferente. De manhã a vibe era diferente. Eu vou falar bem que é uma real. Se você ver esse vídeo assim no futuro, tiver no ensino médio e tiver oportunidade de estudar de manhã, vai depender de você, né? Porém eu indico, de manhã é bom, de manhã a vibe é diferente, de manhã é melhor, vai na minha que é melhor. No 2022 ali foi bom, aproveitei bastante, né? Assim, em questão assim, aproveitei muito. 2023 também aproveitei bastante mesmo, nunca vou esquecer dessa sala 200 CHL, nunca vou esquecer. E, apesar que essa sala 200 CHL ser a mesma do primeiro ano, porém
A diferença é que quando foi pro segundo ano, juntou dois primeiro ano, que era, tipo, quando eu fui pro segundo ano, juntou dois primeiro ano para fazer essa sala do segundo ano. Então meio que ficou uma coisa assim. Então a sala que eu não vou esquecer vai ser 200 CHL e vai ser, acho que eu arrisco dizer que o melhor ano escolar para mim foi 2023. O ano que eu reprovei, porque foi um ano assim que brinquei, pá, aproveitei, soube das consequências dessas brincadeiras, certo? Eu sabia onde essas brincadeiras poderiam levar, que era a reprovação, que é muito difícil você reprovar aqui, tipo no Brasil, você só reprova se não fazer nada. Então você já sabe como é que eu era, né? Então, tipo, eu acho que em 2023 eu arrisco dizer que realmente foi o melhor ano, porque eu soube as consequências, etc. Então, galera, isso aqui é só relembrando, né? Isso aqui é só relembrando momentos escolar que eu queria deixar registrado aqui para eu nunca esquecer nessa minha personalidade que eu era, essa personalidade que eu vim desenvolvendo, que realmente é uma coisa boa, né? Você começa ali, relembrar as coisas e chegar até no seu atual momento, né? Dia 15 de janeiro de 2026. Eu esqueci de falar ali uma das coisas que tá aqui na mente, que são as... Qual foram as brincadeiras que teve assim que eu falo tanto? Primeiro, de manhã, primeiro ano teve matutino, primeiro ano. Teve ali aqueles grupos, como sempre tem aqueles grupos, que é o grupo da bagunça, o grupo do inteligentes, e o grupo ali um pouco separado, um grupo ali diferenciado, pá. De manhã foi um momento muito bom para mim. Primeiro ano, arrisco dizer que foi um potencial muito grande, sabe? Que realmente em 2020, 22, 21, etc., eu era conhecido por ser tímido. Eu era conhecido por ser tímido na escola, certo? Que realmente eu não falava com ninguém. Eu era tipo tímido. Aí 2022 que eu entrei no primeiro ano, porque em 2022 eu ainda estava no nono, terminando o nono lá em janeiro. Em fevereiro de 2022 eu entrei no ensino médio e meio que eu me transformei, tipo, eu saí daquela timidez para me tornar um cara assim extrovertido, etc, pá. Então meio que eu não posso esquecer ali da essência do primeiro ano, não posso esquecer disso, certo? Não posso esquecer também que em 2022 foi a primeira vez que eu fui assaltado presencialmente. Um vagabundo roubou minha bicicleta Aro 29. Então meio que, Emerson, por que tu não reagiu? Pô, não tinha nem como, né? Cara armado, etc, pá. Então meio que não pode esquecer desses detalhes de 2022, dessa essência. Tudo serviu para alguma coisa, tudo foi planejado, tudo para mim, eu acredito que tudo foi planejado para, sabe, para não haver para não haver dúvida, tudo foi planejado, para tudo que aconteceu em 2022, os colegas, né, que eu arrumei no caminho, tudo, não posso esquecer dessas coisas, né? E caindo ali um pouquinho para 2023, foi no vídeo aí, no começo do vídeo aí, foi o ano que eu mais estou elogiando, certo? E eu realmente é o ano que eu mais estou elogiando, porque foi o ano que eu mais, tipo, arrumei colegas, assim, de escola para conversar, para ter aquela amizade, assim, de um ano, porque quando eu fui para 2024, meio que essa galera que estudava comigo de manhã, eu deixei de conversar porque não usei mais Instagram, apaguei meu Instagram, pá, várias outras coisas. Então meio que 2023 e 2022 foi um ano bem importante para mim, assim, escolar. Tanto pessoalmente, né? Pessoalmente, assim,
2022 e 2023 foi um ano bem bom mesmo. 2024 foi aquele ano já que meio que 18, né? 18 anos. 18 anos não, acho que era 17, não. 17 anos, né? Meio que pá, 18 anos já tava batendo, né? Na porta. Apesar de eu ter ido para de tarde, eu era um pouco mais sério, né? Eu era um pouco mais sério. Não tinha aquelas brincadeiras, certo? Porque realmente aquela galera mais da de manhã não tava mais, porque eu era da tarde, pá. Então de tarde não tem muito assim o que. Ah, tem sim, 2024. Eu nunca vou esquecer por que eu era chamado, né? Teve um colega em 2024 que eu conheci lá, né? Pô, ele falou assim, pô, Emerson, bora, tipo, já era da tarde, né? Ele tava no segundo ano, tá bem? E eu conheci ele, né? Ele, pô, Emerson, tu é o camarada, pá, porque tu é desse jeito, tu é desenrolado, pá. Então meio que eu não posso esquecer que eu sou um cara desenrolado, eu sou um cara que, pô, faz um entretenimento, faz ali a galera sorrir. Eu não posso esquecer dessa essência, eu não posso deixar que o futuro me tire o que realmente eu sou. Um cara assim que deixa o ambiente mais leve, pá, um cara zoeiro. Eu nunca vou esquecer isso que o colega, né, me disse, falou assim, pô, Emerson, ele me chamou para entrar lá na outra sala, né, que tava tendo um negócio de vídeo, de filme. Aí eu falei assim pra ele, pô, não, pô, chama o outro cara ali, ó, mas tu, pai, mas tu. Aí ele falou assim, não, pô, Emerson, é só tu que tem as manhas, pá, de entrar aí, mas eu ir na sala, pá, fazendo um entretenimento. E realmente, pô, não posso esquecer dessa minha essência que eu tinha em qualquer ano, né? 2023, 2022, 2024, 2025. Então é isso, galera. Agora realmente vou ficando por aqui. Esse que foi o Relembrando Essências e Memórias do Ano Escolar. Valeu, galera. Tamo junto.